Bom dia para você ligado na CDL-FM, nos nossos canais de vídeo, nossos canais de áudio. Estamos começando mais um Conectamente. Conectamente é aquele programa que toda segunda-feira, 8h30 da manhã, te encontra para conversar sobre empreendedorismo, negócios, visão empreendedora, enfim, daqueles que acreditam que a própria vontade e determinação conseguem transformar a vida. Antes de apresentar o nosso convidado que tem no tema dele um dos grandes objetos de desejo daqueles que empreendem e querem ficar satisfeitos com o resultado do empreendimento. Antes de apresentá-lo, eu quero pedir para que o Fernando Cardoso, nosso titular, vice-presidente da CDL-BH, faça uma introdução do tema de hoje. Fernandão, bom dia. Bom dia, Paulo Leite, bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. É isso aí, Paulo, uma das maiores marcas de luxo do mundo e começou de um simples desejo: transformar da escrita uma arte. A Montblanc, empresa alemã que ganhou o mundo em 1906 e ainda hoje figura entre uma das marcas mais importantes e consagradas do mundo. Soube escrever muito bem a sua história, né? E vai falar uma fera aí com a gente, né, Paulo? Apresenta ele aí. Ele é diretor de treinamento e especialização da Montblanc. É o Christian Varela. A conversa hoje vai ser escrita em pura caligrafia e muito luxo, muita determinação de marca. Christian, bom dia, que bom falar com você. Bom dia, Paulo, bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CDL. Prazer enorme estar aqui com vocês, uma honra. Espero poder contribuir com essa conversa de uma maneira rica, né, e aberto aí também a trocar e ouvir bastante vocês, sem dúvida nenhuma. Certamente assim será, e quem dá o pontapé inicial dessa prosa é ele, é especializado em dar os pontapés iniciais, Fernando Cardoso. Diga lá, Fernandão. Bora lá então, Paulo. Vamos lá, Christian. Montblanc, uma história de inovação e arte. Vamos começar do começo, né? Inicia a história da Montblanc pra gente, fala dessa trajetória que é tão marcante de uma empresa, né, luxuosa e que gera desejo no mundo inteiro, né, Paulo? Não é só no brasileiro, não. No mundo inteiro. Não, sem dúvida nenhuma. A Montblanc é uma marca hoje global, mas reconhecidamente como uma marca de luxo nos tempos atuais, mas que nasce com um propósito inovador, que poucas pessoas conhecem, né, essa história. Na verdade, a gente começa a nossa jornada criando, né, a primeira caneta segura, a primeira caneta safety pen, que viria a ser uma caneta portátil. Por mais que isso soe estranho, é de uma época em que as canetas eram objetos de mesa, elas eram estacionárias, você não saía por aí carregando uma caneta. E graças a Montblanc e a sua safety pen, que foi depois batizada de Rouge Noir, as pessoas puderam transportar, viajar e levar o seu instrumento de escrita para onde quer que elas fossem. Então, a Montblanc ela nasce com um espírito inovador e a gente tenta preservar esse espírito até os dias de hoje também. Christian, é uma marca de luxo, mas ela se transforma, além de uma marca de luxo, num objeto de desejo. Aquelas pessoas que são bem-sucedidas gostam de assinar suas decisões como a Montblanc. Assim fazem os diplomatas, assim fazem os chefes de Estado, assim fazem aqueles que se casam e querem uma circunstância bonita no próprio casamento. Enfim, como é que se povoa a mente do consumidor para que esse objeto de desejo se mantenha tão vivo? Olha, na verdade, uma das frases mais impactantes da Montblanc é que ela acredita que todo mundo pode e deve deixar a sua marca no mundo, né? Eu acho que a humanidade ela vem fazendo isso desde os tempos das cavernas. A gente vem escrevendo a nossa história, marcando a nossa passagem no tempo através de paredes, livros, papéis, documentos e assim vai. A escrita talvez seja uma das expressões humanas mais antigas do mundo e que até hoje a gente preserva ela na sua essência original. E a letra, a escrita por si só, ela é muito pessoal, ela é muito única, né? E eu sempre brinco que nem a gente consegue fazer a mesma assinatura duas vezes. Então, ela muda conforme o momento, conforme a ocasião, conforme a importância do documento. Então, se a sua letra muda, se você adapta a sua escrita conforme a necessidade,
você também pode, deve ter uma caneta adequada para cada momento, para cada ocasião. Como você disse, pessoas às vezes reservam uma caneta ou um momento especial, né, para ser registrado por um instrumento adequado. Eu acho que além de ser um instrumento de desejo, ele é também um instrumento que registra a nossa história e a história das pessoas que usam, né, sem dúvida. Ô Christian, a Montblanc é uma marca com mais de 400 lojas próprias pelo mundo afora, mais de 9 mil pontos de venda. Eu sou do segmento óptico aqui em Belo Horizonte e tenho a honra de ter Montblanc em 2 pontos de venda aqui da empresa da minha família. Eu queria saber como que foi esse processo de expansão, igual você contou, né? A gente tem o início com uma essência muito legal através da caneta, mas que depois foi diversificado para vários outros produtos, né? Como que é essa expansão mundo afora, essa diversificação de produtos, como que a Montblanc conseguiu essa expansão tão forte e tão marcante? A gente tem um registro assim, histórico de ter iniciado toda essa transformação, embora a Montblanc sempre tenha nascido, né? Por isso que a gente escolheu um nome francês, mesmo sendo uma empresa alemã. A Montblanc sempre surgiu e a sua origem é de uma empresa global, de uma empresa internacional. Mas, respondendo a sua pergunta muito fortemente, esses acontecimentos se deram depois dos anos 90. Tanto é que o Brasil registra a primeira boutique Montblanc das Américas em 1995. Então, dentre essas 400 lojas que você disse, a gente tem no Brasil lojas espalhadas em BH, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, agora recentemente, né, inaugurada, Campinas. Então, com muito orgulho, a gente começou todo esse trabalho no mercado brasileiro em 1995, o que nos dá praticamente quase 30 anos de contato com consumidores brasileiros. Hoje a gente fala praticamente com a terceira geração de clientes. A gente está vendendo para o neto daquele cliente que comprava em 95. Então é uma história bastante forte, muito enraizada com o nosso consumidor no Brasil. E isso também, obviamente, se repete em outros mercados também. A gente está vivendo um momento em que o digital supera o analógico. O ato de escrever é um ato plenamente analógico. Os outros produtos da Montblanc podem ser adaptados a uma vida digital, mas a caneta em si, ela é um ato analógico. Como é que você dialoga com essa juventude que muitos deles talvez tenham esquecido o uso da caneta na escola primária, no ensino básico? Como é que você dialoga com esse público? Que legal que você me fez essa pergunta, porque, na verdade, a gente não só dialoga, como a gente transita muito bem por esse terreno, tá? A Montblanc, ela tenta unir o melhor dos dois mundos. Tanto que a gente tem um produto chamado Augment Paper, não estou aqui fazendo a propaganda dele, mas só para dar o contexto da conversa. Mas pode fazer a propaganda se quiser, viu? Não tem problema, não. Aqui o jabá está liberado. É um caderno de couro, né? A Montblanc ela tem a sua expertise em manufaturas espalhadas pelo mundo. Então, o nosso couro é italiano, os nossos relógios mecânicos são suíços e os instrumentos de escrita são feitos em Hamburgo. A gente tem um caderno de couro inteligente que você tem a sensação tátil de escrever com uma caneta normal, entre aspas, porque ela também é uma caneta inteligente, em uma base de couro inteligente sobre um papel. Esse conjunto, você digitaliza toda a informação, todo o desenho que você escreveu, e a partir desse dispositivo, você pode transferir para o seu celular, para o seu tablet, ou seja qual for a sua ferramenta, transformar em imagem, transformar em PDF ou converter em texto. Então as pessoas elas continuam escrevendo, só que hoje elas escrevem em teclado, né? Para aqueles que querem usar o desenho, para aqueles que querem usar uma expressão analógica, como você disse, você tem uma forma de combinar tudo, né? A gente continua escrevendo, a gente continua precisando dessa essência, inclusive, né, a Montblanc ela preza muito a escrita como uma expressão cultural, né, a ser mantida, a ser cuidada. Então, a gente tem a união desses dois mundos,
mas trazendo, claro, um pouco da nossa raiz, um pouco da nossa tradição. Uma curiosidade, assim, você já apontou isso, né, que o Mont Blanc é uma inspiração de uma montanha ali na divisa da Itália com a Suíça e com a França, né? Eu até tive a oportunidade de ano passado, eu fui com uma turma de amigos esquiar, fizemos questão de conhecer como que uma empresa francesa pega essa inspiração para levar para um produto dela. Como que foi essa conexão? Você sabe que primeiro grande hit da Mont Blanc, antes de ser chamada de Mont Blanc, era um instrumento de escrita preto com a ponta vermelha. E esse instrumento de escrita foi batizado de Rouge Noir, ou seja, vermelho sobre o preto. E o vermelho, ele vinha não só com um motivo estético, mas ele também vinha com um motivo de sinalizar de que aquela era uma caneta que podia ser transportada por qualquer lugar. Então, o que acontece? Eles criam um segundo modelo, e esse segundo modelo, ele, em vez de ter a tampa pintada de vermelho, como era na Rouge Noir, eles decidem usar uma tampa branca, uma superfície branca. E a ideia de batizar essa caneta, que seria preta e branca, de Mont Blanc, foi justamente para diferenciá-las de todas as outras. Porque muitos concorrentes passaram a copiar a ideia, né, de usar uma caneta preta e vermelha como sinônimo de caneta segura, mas a Mont Blanc decidiu criar uma versão alternativa aonde seria impossível de você comparar. Assim como a montanha Mont Blanc, ela é a maior montanha da Europa, com seus 4.810 metros de altura, por mais que existam montanhas parecidas, igual ao Monte Mont Blanc, não há. Então, era uma forma também da gente comunicar ao mercado muito antes do conceito luxo existir. A gente frisa muito isso, que antes do conceito do luxo existir, a Mont Blanc criou um produto excepcional, um produto diferenciado e que seria apreciado por pessoas do mundo inteiro. Então, assim como a montanha Mont Blanc, ela era a mais alta, a mais magnífica, a mais reluzente de todas, seria impossível que as pessoas conseguissem copiar ou imitá-las, né, com outras montanhas. O seu produto da Mont Blanc, ele tem uma linguagem quase que específica na busca, porque aquele que deseja uma Mont Blanc, ele vai querer uma Mont Blanc e vai exercer o seu poder de compra para ter uma Mont Blanc ou qualquer objeto Mont Blanc. Mas, hoje em dia, as mídias sociais povoam aquilo que é o desejo do coletivo. A Mont Blanc conversa nas mídias sociais, porque isso também deve ser uma incógnita para aquele que hoje tem um produto com um mercado definido e fica na dúvida, será que eu também vou para as mídias sociais, mesmo tendo um mercado definido? A Mont Blanc conversa nessas mídias? Sem dúvida, a gente tem que estar presente onde os nossos clientes estão. A Mont Blanc tem os seus canais oficiais, claro que, né, muito adequados ao seu segmento, uma forma de comunicar aquilo que ela vem criando, desenvolvendo e lançando. Mas não vejo hoje como uma empresa não estar posicionada na rede social ou no digital, né? Acho que a nossa linguagem ela é muito mais focada no que os clientes podem experimentar e viver através da marca, do que sim focada em produto. Eu acho que essa talvez não seja muito a nossa comunicação. Eu queria saber um pouco sobre a questão do controle de qualidade. Eu acho que vocês têm uma marca que é um ícone, né? Com uma percepção de valor altíssima. É um objeto, como o Paulo falou muito bem, de desejo das pessoas. As pessoas desejam, elas ficam mais empoderadas se elas têm uma Mont Blanc. Eu acho que isso é uma coisa muito top. Mas quando a gente vai para o produto, para a expectativa ser atendida, quando esse cliente tem esse produto na mão, ele também tem que passar por um controle de qualidade altíssimo. Eu falo uma coisa que é interessante, como eu falei, eu sou do ramo de ótica, quando a gente foi tentar comprar Mont Blanc, tem todo um processo, inclusive do ponto de venda, com fotos, com uma pessoa vindo avaliar, e eu acho que isso é uma coisa legal, porque é um cuidado grande que vocês têm com uma marca que é gigante, que já tem muitos anos, e para ela se manter por tantos anos como um objeto de valor,
tem que ter esse controle de qualidade. Então eu queria saber um pouco sobre esse ponto. Como que é o cuidado de vocês com o controle de qualidade? Olha, é como eu mencionei, a Montblanc, ela não abre mão do extraordinário. E a gente concentra as nossas manufaturas, como o nome já sugere, com uma grande carga de produção manual no território europeu e principalmente aonde essas manufaturas são reconhecidas. Então, se você tem os melhores relógios feitos na Suíça, os melhores artigos de couro feitos na Itália, as canetas em Hamburgo, a gente tem pessoas capacitadas, treinadas, e vai muito além, né? A Montblanc, ela precisa desenvolver as ferramentas que produzem o seu produto, as máquinas que vão fazer. A gente tem um controle muito grande em cima daquilo que a gente faz, porque é como você disse, uma marca com mais de 100 anos, até para mim agora no Brasil, aqui 2023, é um motivo de muito orgulho que essa marca exista nesse país, nesse território, muito graças às pessoas que vieram antes de mim, porque todo mundo não abre mão de fazer algo extraordinário, de contribuir de maneira exemplar para que esse produto seja realmente impecável. Existe um cuidado muito grande, né? Existem peças que podem levar até 8 semanas para serem concluídas, né? E são diversas etapas, são muitas delas manuais. Então, é um ser humano, é uma pessoa. Não existe uma máquina que você joga os ingredientes e no outro lado você recolhe uma carteira ou um instrumento de escrita. Você precisa de pessoas montando, alinhando, parafusando cada uma daqueles componentes para que a gente tenha o produto final. Na hora de atribuir funções como um representante, como um franqueado, como um vendedor de um produto Montblanc, quais são as características que esse franqueado ou revendedor de um produto tem que ter? A Montblanc tem uma visão específica da atuação dessa ponta de linha junto ao consumidor? Não, sem dúvida nenhuma. A Montblanc, ela procura os melhores parceiros e os mais qualificados. Eu acho que a gente teve o exemplo da ótica aqui, né? Tem um cuidado muito grande, inclusive na parte de treinamento, né? Como eu mencionei até há pouco, eu estava em Belo Horizonte semana passada, acompanhando, desenvolvendo os times, tentando proporcionar a eles a melhor forma de atender os nossos clientes. A gente se preocupa muito com isso, né? Muito com o cuidado que é repassado e que é estendido ao consumidor final. Christian, seguindo essa ideia do Brasil, eu queria saber sobre a Montblanc. Desculpa, a Montblanc é uma marca mundial, né? E com certeza ela deve ter em alguns países uma força mais dominante. Acho que a palavra é essa mesmo. Como que é esse conceito? O Brasil é um desses países onde vocês têm um trabalho de marca mais forte? Eu acho que não foge muito à regra das marcas internacionais. Eu não poderia te dizer agora quais são os principais mercados, mas sem dúvida nenhuma são os mais conhecidos. A gente tem um forte mercado asiático, o mercado americano é muito forte. Mas o Brasil, como eu disse, a gente é a primeira loja das Américas, né? E o Brasil ele tem um espaço muito grande no coração da Montblanc, né? O pessoal da Alemanha cuida muito de perto, os nossos clientes são sempre muito bem recebidos. A gente tem o Montblanc House, que é o museu da Montblanc, que fica em Hamburgo. Ele tem uma visitação grande do público brasileiro. O brasileiro, ele de fato é muito apaixonado. Como eu falei, são quase 30 anos trabalhando em contato com eles. Então, muito antes do mercado de luxo, como a gente conhece hoje, ele existir no Brasil, a Montblanc já estava aqui, como sinônimo de uma grande caneta, como sinônimo de um grande acessório de couro. E é por isso que o público se identificou tanto com ele e estende como cultura de hábito, de consumo, né, aos seus filhos, seus netos, sobrinhos. Então a pessoa acaba usando a Montblanc não porque ela, né, é uma marca que está em alta, não, é porque ele viu o pai dele usando a Montblanc, ele viu, né, o avô dele escrevendo com uma, então tem uma conexão, tem um sentimento muito forte e que liga a marca com os seus clientes. Eu acho que isso no Brasil hoje é muito forte, como é em outros mercados também, mas sem dúvida no Brasil, o Brasil é um mercado muito maduro para a marca.
Fernando Cardoso, antes da gente agradecer o Christian, faz um resumo dessa nossa prosa de hoje, que eu tenho certeza vai inspirar muita gente para entender como tratar bem a sua marca. Ô Paulo, teve uma palavra que o Christian usou que eu acho que representa tudo, né? Extraordinário. Eu acho que a Montblanc é isso, né? A Montblanc é única. A Montblanc é uma das poucas marcas no mundo que ela sobrepõe o produto. As pessoas não falam, eu tô com uma caneta, eu tô com uma Montblanc. Então, eu acho que é uma coisa tão diferenciada, é uma percepção de valor que eu acho que de única mesmo, de uma questão de eu ser ou eu ter, eu acho que é realmente extraordinário, resume tudo. Christian Varela, diretor de treinamento e especialização da Montblanc, conversou conosco. Christian, muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo para essa prosa de hoje. Espero que tenha gostado dessa conversa da gente. Não, adorei, de fato, sensacional. É muito bom, como eu disse, poder compartilhar um pouquinho da nossa visão e o carinho que a marca tem, sem dúvida nenhuma, com todos os nossos consumidores, principalmente aí também falando de BH, né, que é uma das capitais brasileiras com grandes representantes, com a Boutique Montblanc também, então, sem dúvida nenhuma, é uma honra para mim. Para você que nos acompanhou até agora, quer mandar um e-mail com críticas, com sugestões, falando bem de mim, falando mal do Fernando, conectamente@cdlbh.com.br. O áudio dessa nossa conversa já está disponível em todos os exibidores. Christian, muito obrigado. Fernando, muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. Uma ótima manhã. Segunda-feira que vem estamos de volta e até lá.